Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao espaço aqui, o conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. É um espaço onde você pode acompanhar discussões, troca de informações e ideias sobre marketing, jornalismo, publicidade, propaganda, gestão de imagem, gestão de crises, enfim. É um espaço que nós criamos para abordar as várias faces da comunicação. Eu, Estevão Damasio, os meus parceiros, Rodolfo Lago e Alexandre Jardim. E hoje nós recebemos um convidado especial. Na verdade, eu e o Alexandre Jardim o estamos reencontrando, né, Jardim? Porque, assim como nós, ele estudou no Colégio Santo Antônio de Belo Horizonte. É um passado para eu e para o Jardim meio complicado. E se formou como nós na FAF, na grande FAF, hoje UniBH. Então é um privilégio receber o Fred Albuquerque. Ele é especialista em marketing, propaganda, gestão de marcas e de imagem. Leciona em duas fundações que são referências em nível nacional, Dom Cabral e Getúlio Vargas. E, além disso, ele encontra ainda tempo para ser mentor em projetos de startups. O Super Fred está conosco. Bem-vindo, Fred. Tudo bem? Demais. O mais importante de tudo no meu currículo, você não falou, que eu sou um atleticano, né? Mas isso nem precisa falar. Isso é uma qualidade que nem precisa ficar ressaltando. Nós estamos 3 atleticanos e um tricolor. O Rodolfo está achando que o tricolor dele vai chegar à liderança. Vamos ver, né, Rodolfo? Bem-vindo. Tá ali, tá bem. Tá parede, tá chegando. Tudo bem, Jardim? Tudo bem, pô, muito alegria, felicidade ter o Fred aqui conosco, colega, parceiro, amigo, um profissional de extrema qualidade, vai agregar muita informação esse conteúdo, Estevão. Parabéns. Pois é, o Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos vivenciando aí algumas situações interessantes. Em termos de imagem, a imagem do presidente, do governo Bolsonaro, ao que parece, mesmo com tantas polêmicas, não sofreu muitos arranhões. Isso de acordo com as últimas pesquisas. Ele tem um índice de aprovação interessante. Então, como é que você faz, que análise você faz desse momento do governo em termos de comunicação, de imagem, de gestão de crise? Eu gosto de me ater muitas vezes a fatos, né? Porque eu acho que mais do que ficar dando a minha opinião pessoal, e obviamente cada um de nós tem as nossas, né? O recém-saído chefe da comunicação, que na verdade é o porta-voz dele, saiu atirando em tudo, só falando mal dele. Quer dizer, aí não sou eu que estou falando, né? Você imagina, o porta-voz, que representava a voz do governo, vai para a mídia agora e começa a dizer que tudo que o governo estava falando assim, era uma maluquice, era uma coisa sem pé nem cabeça, coisas que a gente não imagina. Então, como mais uma vez dizendo assim, não é uma opinião pessoal, escutando o que ele diz. Eu faço uma análise muito... eu, às vezes, nas mídias sociais, posto alguma coisa, como eu postei outro dia, 2 falas do presidente. A primeira delas dizendo que foi essa mais recente agora, sobre a vacina, que ele não colocaria vacina para todo mundo, porque a vacina ela não tem uma comprovação científica. E aí uma fala dele de 2 meses atrás, dizendo que sim, ele ia usar cloroquina, e não tinha comprovação científica, e daí? E a minha colocação não era sobre o que ele estava dizendo lá, o que ele estava dizendo aqui. É uma questão dizendo sobre coerência. Quer dizer, quando eu tenho um governante que ele, em determinado momento, ele fala que a ciência é legal, em determinado momento ele fala que a ciência não é legal, eu, enquanto alguém que é dirigido por uma pessoa maior, que é um... E aí, cara, o que esse cara está querendo dizer? Para onde eu vou? Quer dizer, o que eu faço? Então, o que me assusta muito na imagem desse governo, e a gente não sabe se do ponto de vista de comunicação isso é uma estratégia ou não, fala e desfala o tempo todo. Né? Então, eu particularmente acho que é uma estratégia mesmo, até para deixar os eleitores e a população, de certa forma, meio perdidos. Confusos, né? E isso não é, aí vamos ser muito claros, isso não é nenhuma estratégia dele. Quem a gente vê fazendo essa estratégia exatamente do mesmo jeito agora é o Donald Trump, exatamente idêntico, da mesma maneira.
Então, do ponto de vista de imagem, eu fico muito preocupado em que caminhos nós vamos estar, né? Recentemente, você falou sobre a pesquisa, talvez 2 meses atrás, a Datafolha trouxe uma pesquisa que foi super interessante. No período que o Bolsonaro ele se calou, ele deixou de falar, a popularidade dele subiu. Você fala, pô, então quer dizer que quanto menos eu falo, mais a minha popularidade sobe? Que coisa maluca. Agora é interessante, né? Fred, no início desse nosso bate-papo, você já colocou o que para mim é um tripé nessa questão da imagem, de você solidificar uma boa imagem, ter a coerência. Porque hoje nós, jornalistas, a gente nem precisa ser jornalista, você pesquisa, vai no Google. Pô, peraí, o Bolsonaro falou isso 2 meses atrás, vai estar falando outra coisa? Né? O presidente dessa empresa defendeu isso, agora está defendendo aquilo. Isso, a coerência é fundamental, né, Rodolfo? Bem-vindo. Sem dúvida, né? E agora é interessante, né, isso que o Fred falou, e que tem conexão com estratégias aí que também usa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma coisa que a gente até já discutiu algumas vezes aqui, né, Alexandre, Estevão, Fred, que parece que existe aí uma estratégia que é um pouco trazida da estratégia militar, né, que é um negócio que chamam de estratégia militar dissonante, que é justamente você ficar trabalhando essas confusões, né? E que no fundo vai até um pouco na linha contrária dessa ideia da coerência, e pode ser uma novidade aí, né? Eu acho que amanhã a gente vai ter um teste aí se esse negócio veio para ficar, se funciona mesmo, ou se é uma coisa que pode ser superada com o resultado das eleições nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? Como é que você avalia isso como professor, essa chegada, e as redes sociais trouxeram novidades nesse processo? Você acha que hoje talvez seja o caso de ser mais surpreendente e menos coerente? Como é que você avalia esse mundo moderno aí e esses surpreendentes Bolsonaro e Donald Trump na política, hein? Eu recentemente, até hoje, eu estava participando do programa da Arte Tatiaia e mais uma vez esse tema surgiu. Por mais que a gente soubesse, que a gente tinha, né, a gente lê, tem as conferências, o Dilema das Redes, que eu não sei se vocês já assistiram, que é um documentário brilhante da Netflix, ele coloca isso assim, ele desvenda exatamente tudo isso, né? Então, assim, quando a gente fala desses discursos, seja do Trump, seja do Bolsonaro, aquelas pessoas que, enfim, seja qualquer assunto, mas aquele assunto que você recorrentemente começa a dizer nas redes sociais, você começa a ser alimentado daquilo. Então, o que você vê é o seguinte: se você começa a pegar um discurso qualquer e começa a inflamá-lo nas redes, e eu vi isso recentemente com esse post que eu falei, que eu inclusive tento, as minhas postagens, e aí é muito interessante isso, as minhas postagens, eu não quero fazer uma análise do Bolsonaro, eu não quero ali criticar o Bolsonaro, né, para falar, eu gosto ou não gosto. Vou fazer uma análise exatamente do discurso dele em determinado momento aqui e ali. E é impressionante como é que as pessoas entram para fazer os comentários, não sobre o discurso, mas sobre as convicções políticas delas. E é, na verdade, o que o tempo todo está sendo alimentado nas redes. Então, qual que é o grande problema que as redes sociais, e o Dilema das Redes mostrou isso, a gente deixou de discutir o que de fato deve ser discutido. E a gente, brinquei aqui da história do Atlético, né, mas do futebol, passou a ser uma discussão que a gente brinca, né, Atlético Cruzeiro, Fla-Flu, sobre quem ganhou ou quem não ganhou, e a verdade não é essa, a gente quer discutir falar sobre o discurso. E é interessante porque quando você perguntou assim, como é que eu discuto isso nas minhas aulas? Eu tenho uma frase nas minhas aulas que as pessoas ficam sempre bem assustadas sobre isso, assim, a gente cresceu, todos nós aqui crescemos, e principalmente eu, Estevão e Alexandre, que estudaram junto, assim, a gente ouviu a vida inteira da gente uma coisa, e esse é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje, que política, futebol e religião não se discute. Ora, por que não se discute, gente? Nós não estamos falando aqui de... E aí é o que a gente vive hoje, quer dizer, eu dizer que o Atlético está melhor que o Cruzeiro está melhor que o Atlético,
é uma opinião. Mas assim, não vamos discutir isso, não, cara, mas por que não, cara? Estou fazendo análise técnica do Atlético, análise técnica do Cruzeiro, para a gente exatamente chegar a alguma coisa maior, para entender qual time que está melhor. Né? Então, aí o que aconteceu? Somos ignorantes em política, futebol e religião, porque o que é ignorante? Eu ignoro o que o outro vai dizer. Então, aí eu não converso mais com ninguém sobre política, futebol e religião. Pô, gente, eu não quero. E aí, por que eu digo que é essa discussão? É porque, na verdade, é querer vencer a discussão. É vencer que o Atlético é melhor do que o Cruzeiro. É dizer que o budismo é melhor do que o espiritismo. Cara, não tem nada a ver. Né? E aí a gente passou a ter, e as redes alimentando isso cada vez mais, ignorantes planetários, né? Porque o mundo inteiro é assim, cada um fecha dentro do seu mundo, com a sua ignorância, e é incapaz de sentar para discutir num alto nível sobre o que for. Né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Alexandre Jardim está aí esperando, já ouviu muito, é sua hora. Pô, já ouvi aqui, fico tão feliz em escutar, porque, afinal de contas, de fato, o Fred é um professor que nos dá uma excelente aula. É muito bom ouvir. Mas, Fred, você falou aí de algumas coisas que me chamaram a atenção para outras. Eu também sei que são a sua especialidade, que é justamente a reputação das corporações ou do mundo privado. E aí, quando a gente fala desse dilema das redes, dessas bolhas que foram criadas, né, não só de pessoas, partidos e governos, mas também de empresas que estão se fechando nos seus próprios segmentos, eu lhe faço uma pergunta. Qual é o desafio, Fred, deste momento que a gente vive, principalmente do pós-pandemia, para que as corporações se mostrem para outros públicos que não somente as suas bolhas? Ou seja, criar uma reputação para quem gosta de você não é difícil. Mas como construir uma reputação sólida no mercado privado? O que você tem a dizer sobre isso? Vou usar um exemplo claro, mais uma vez, assim, em vez de ficar emitindo opiniões, vamos usar o que são fatos, né? Qual foi o fato? O fato foi a Natura pegou Tammy Gretchen, né, e colocou como centro da campanha publicitária, falando sobre o amor de pai, né? Quer dizer, uma pessoa que fez uma opção por uma outra sexualidade, enfim, né? Uma outra forma de entender o mundo. E aí uma companhia de reputação, e aí nós estamos falando de exatamente reputação. A Natura é considerada das empresas de maior reputação do mundo, por tudo que ela vem construindo, meio ambiente, por aí, para lá, e usa essa pessoa como sendo a personagem da campanha. E aí, obviamente, o que aconteceu, Alexandre? O Brasil inteiro virou os contra e os prós, né? Contra a empresa. O fato é que, querendo ou não querendo, as ações financeiras. E aí nós estamos falando de coisas ligadas que antes a gente ficava falando no nível muito de entendimento pessoal. Né? Eu acho, eu gosto, eu confio, eu não confio, acho legal, não acho legal. Não. A Natura fez a campanha foi para o ar, levou pedrada e porrada e elogios de todos os lados, e as ações da empresa subiu depois de uma campanha de comunicação como essa. Isso, para mim, é o exemplo mais claro de como a reputação das empresas hoje tem que ser trabalhada. O que significa? Não dá mais para aquela venda nos olhos. Não dá mais para eu ficar me escondendo atrás de determinadas coisas como eu ficava antes. Porque isso tudo é escancarado. E aí, quando as empresas... A gente estava falando muito de coisa muito bonita, como o propósito das organizações, de fato, o propósito agora tem que aparecer. E quando as empresas estão consolidadas com isso, e eu achei fenomenal a resposta da Natura, quando fui perguntar para ela sobre, mas colocar Tammy Gretchen, uma mulher que virou homem, aí a Natura respondeu assim, mas eu não estou falando sobre mulher que virou homem, eu estou falando sobre amor. Aí o mercado falou assim, caramba, peraí, entenderam? Eu não estou falando sobre mulher que virou homem, estou falando sobre amor. E amor, como disse o Papa Francisco, ele não tem sexo, ele é simplesmente amor. Então isso me tocou muito, porque aí você passa a entender uma organização
E, de fato, ela está muito coerente. A gente falou no começo da nossa conversa aqui, sobre coerência de discurso, e nada mais é do que isso. Quer dizer, eu fico imaginando... E aí você, na verdade, né, contrapõe o amor ao ódio, né? Então, quer dizer, quem é contrário à campanha, na verdade, tá odiando, né? Exatamente. E é muito interessante, porque aí você viu uma resposta como essa, eu fico imaginando os executivos de grandes organizações. Olha só, quando eu não tenho o propósito de uma grande organização tão consistente como a Natura, o que vai acontecer? Eu vou pegar o financeiro, o marketing e o operações. Se eu colocar eles na sala e perguntar assim, o que vocês estão fazendo? Se começar a bater cabeça, você pode ter certeza que o propósito não está claro. Agora, a Natura, ela tem assim, cara, nós estamos falando de amor e ponto. E todo mundo sabe o que é isso. Ô, então, gente, a gente poderia ficar aqui horas e horas, porque o tema é super bom. Nós temos um convidado qualificado, mas eu tenho que fazer o papel de chato, que o Alexandre faz nos demais conteúdos. Né? O reloginho está aqui. Pipi. Então, vamos lá, vamos para a segunda rodada, mas muito rapidamente. Eu acho que foi interessantíssimo esse exemplo da Natura. Da mesma forma, é um outro caso, mas ilustra bem o que, na minha visão, tem que nortear o posicionamento público dos representantes de uma empresa, a questão da Magazine Luiza, né, com a seleção para trainees negros, e o posicionamento de uma das sócias do Nubank também no Roda Viva, né, que ela falou uma frase que foi foi mal interpretada, mas o fato é que arranhou um pouco a imagem da instituição, tanto que eles tiveram que divulgar uma nota, os demais sócios, né? Ela e os dois sócios assinaram uma nota, não é bem isso que nós falamos, enfim. O Fred, mais do que nunca hoje com as redes sociais, o dono, o sócio de uma empresa tem que pensar antes de falar, pensar antes de postar? Eu vou no princípio básico da comunicação. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você entende. E se várias pessoas entenderam alguma coisa... Não, vocês não entenderam bem. Não, entendemos sim. Nós entendemos exatamente. Você quis falar, foi isso. Agora você só está querendo... Não, olha, veja bem. Não, veja bem, não. Por isso que quando a gente fala do discurso, não é uma questão do discurso, é uma questão do propósito. O discurso eu posso fazer da maneira que eu quiser. Agora, se eu estou imbuído de um propósito, quando você pega a fala de Nubank, quer dizer, será que está tão consistente lá dentro que eles estão falando? Há de se repensar. Do mesmo jeito que a Magazine Luiza. Então, eu não estou querendo crucificar ninguém. Só estou querendo dizer o seguinte, está consistente a sua fala, o seu propósito dentro da organização? Está. Então, o discurso vai ser o mesmo. Não tem problema com isso. Então, quando a gente fala, né, vocês trabalham com isso, eu também, vamos alinhar o discurso. Não, cara, não é questão de alinhamento de discurso, o alinhamento é do propósito. Não é porque, senão, o discurso eu posso escorregar naquele momento ali que eu fui lá no Roda Viva e eu dei aquela vacilada. O que é a vacilada? Não é só do discurso, é do entendimento do propósito. Acho que isso é que tem que ser a consistência, né? Ô, Rodolfo, Alexandre Jardim, eu vou pedir desculpas para vocês, a gente vai ter que encerrar, mas antes eu tenho que fazer uma pergunta para o Fred. Por que, ao contrário da maioria, você acredita que o pós-pandemia vai fortalecer o presencial? Nós todos aqui estamos online, que história é essa, Fred? Pois é, na verdade é o seguinte, eu vou só te exemplificar rapidamente sobre isso, porque eu falei, com um mês de pandemia, eu falei que o ambiente de trabalho, trabalhar online, todo mundo disse assim, mas a produtividade fica muito melhor. Eu falei, se ambiente de trabalho fosse só produtividade, seria lindo. Mas nós somos seres sociais. A gente vai para o escritório, não é só para trabalhar, é para conviver, é para produzir, é para fazer. E eu falei isso com um mês de pandemia. Eu levei pedrada de tudo quanto é lado. Aí, há um mês atrás, o CEO da Netflix, ou seja, não existe empresa mais tecnológica no mundo do que a Netflix, o CEO da Netflix falou, quando a vacina sair, em 12 horas eu quero todo mundo dentro dos nossos escritórios, porque lá é que a gente produz o que a gente tem. Aí eu falei, caramba, o cara está falando a mesma coisa que eu, o Reis Mortal. A sua pergunta, eu não nego isso. Eu acho que o mundo híbrido, né? Gente de Brasília, nós aqui em Belo Horizonte, isso é magnífico, é maravilhoso. Mas eu acho que as experiências, que já eram uma retórica interessante, vão ficar muito mais aguçadas depois da pandemia. Nós somos seres humanos.
A gente estava aqui no começo, antes da gente começar a gravar aqui, qual que era a nossa conversa? Você dizendo assim, Fred, já estou em Belo Horizonte, vamos tomar um shopping, vamos encontrar, quanto tempo que a gente não se vê? Não substitui isso aqui está ótimo, está nos aproximando, mas não substitui o olho no olho. Não. Eu falo o seguinte, gente, não vamos esquecer que nós somos seres humanos e olfato, tato, visão, audição, né, e paladar fazem parte da nossa essência. Então, isso somos nós. Não adianta eu querer achar que uma máquina vai transformar essa convivência nossa. Né? Quando eu ia a Brasília lá, eu ligava para o Alexandre, vamos encontrar, cara, queria te ver, queria bater um papo. Cara, mas nós estamos nos vendo aqui, nós estamos batendo um papo. Não, mas eu quero... Não é a mesma coisa. Sabe? Então, eu acho, eu digo assim, as empresas que se prepararem para um pós-pandemia, isso eu estou dizendo, final de 2021, para experiências únicas, acho que essas empresas, e aí nós estamos falando de nicho, tem gente que vai para tecnologia. Eu falo assim, quem abrir um empório também vai se dar bem. Legal, Fred, muito obrigado pela participação, pelo tom didático, pela experiência, pelo conhecimento. Você é sempre bem-vindo aqui. Ô, Rodolfo e Alexandre, por favor, façam as honras despedidas do nosso convidado aí. Foi ótimo, uma belíssima conversa. Muito obrigado, Fred. Foi muito, muito bacana, muito instrutivo. E eu concordo com você. Eu estou fazendo desde março, eu sou editor do Jornal de Brasília também, e desde março nós estamos fazendo a edição remotamente. Eu não vejo a hora de voltar para a redação. Não é a mesma coisa, não. Jardim? É uma satisfação ter o Fred. O Fred é um amigo de longa data, um colega, um profissional extremamente conceituado. Eu chamo 3 pontos no que o Fred falou. O primeiro é que nós somos seres sociais, sempre seremos. E a grande prova disso são as orações. O relacionamento com Deus nada mais é do que falar com o Criador. Portanto, a gente nasceu para se comunicar. E por último, Fred, você falou uma coisa que entrou agora na meu vocabulário profissional. Alinhamento do propósito das organizações. Perfeito. O alinhamento não é de discurso, é do propósito. Parabéns mais uma vez, professor. E bom te rever. Um grande abraço. Fred, obrigado, cara. Sucesso. Eu que agradeço imensamente o convite. Um prazeraço bater um papo com vocês. Muito bacana. Nós agradecemos a sua audiência. Até semana que vem com mais uma edição do conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado.